Boa tarde. Que delícia, muito bom a gente estar aqui todos juntos nessa tarde gostosa e colorindo, né, Miriam? Nos colorindo, nos permitindo. E agora, para completar, para somar, eu, Ana Paula Moraes, terapeuta transpessoal, estudante de psicologia, mergulhando e desbravando esse novo universo. Tenho a grata participação do Giordano Trazi, que vai trazer o tema para a gente sobre felicidade transpessoal. O Giordano, ele é terapeuta transpessoal com especialização em psicologia transpessoal pela Albrate, Campinas, e ele é químico e doutor em ciências, atua com prática terapêutica transpessoal, psicoterapia breve, resgate da criança ferida, depressão e síndrome do pânico, com formações pelo Instituto da Doutora Vera Saldanha, facilitador de constelações familiares pelo Instituto Elo Sistêmico de São Paulo, é mestre em Reiki pela Jendai Reiki Healing Association no Japão. Ele é membro do Colégio Internacional de Terapeutas do CIT em Campinas. Jordano, agora é com você. Opa, boa tarde, pessoal. Gratidão, Ana Paula. Gratidão, Vera, né? E toda a equipe da Lubrato pelo convite para estar aqui hoje, né? Sou muito grato pela oportunidade de revisitar esse tema do meu TCC, né? Que eu apresentei lá em 2018, quando eu concluí a pós aqui em Campinas, né? E é com muita alegria que eu olho de novo para esse tema da felicidade, né? Gostaria de compartilhar a tela aqui, deixa eu ver se eu já consigo. Já. Vamos ver se vocês estão vendo. Todo mundo vendo? Acho que sim, né? Sim, Legal. Jordano. Ok. Então, tá bom. Eu vou falar rapidamente, né? Eu fiquei refletindo aqui como que eu ia abordar esse assunto, se eu ia apenas apresentar o TCC ou não, né? Mas eu resolvi fazer algo diferente. É, eu decidi contar um pouco da minha relação com o tema, né? Que passou pelo TCC da pós, né? Por isso que eu trouxe aqui de uma forma revisitada e ampliada e resumida ao mesmo tempo, né? Então, como eu disse, né? ah, a semente, né, que trouxe essa apresentação hoje foi o TCC que eu apresentei na Lubrac em 2018, que tinha esse nome gigantesco, né? E nessa época, né, eu peguei ali a teoria do Martin Seligman, a teoria do florescimento, peguei a teoria do Barrett também, dos 7 níveis de consciência, que a colega trouxe mais cedo hoje na apresentação dela sobre as organizações, né, que eu achei muito legal. Fiz uma costura dessas duas teorias, né? E enriqueci com o olhar da IT e da transpessoal, né? Isso foi o que eu consegui fazer na época, né? Mas eu já vinha trabalhando o tema da felicidade há bastante tempo, né, na minha vida. O primeiro contato que eu tive com esse tema foi ali em 2004 ou 2005, né, com o livro do Dalai Lama, A Arte da Felicidade, né, que eu usei no meu TCC até para justificar, né, a escolha do tema, né, da relevância do tema, como, né, como não ser relevante um tema tão central na vida de todo mundo, né? Olha que frases, né, que o Dalai Lama traz para a gente, né? O próprio objetivo da vida é perseguir a felicidade. Todos estamos procurando algo melhor na vida, né? Ah, o próprio movimento da vida no sentido da felicidade. Então, já naquela época eu já buscava a felicidade, né? Eu me interessava por isso e foi natural, né, escolher esse tema como tema do meu TCC. E na época do TCC, né, alguns questionamentos norteavam a minha mente aqui, né? Como, por exemplo, né, o que é que nos faz felizes, né? Porque alguns passam a vida sorrindo e outros custam a sorrir, né? Podemos resgatar a alegria e a felicidade depois que os dias nos roubaram, né, o riso fácil. Ou podemos ainda ser mais felizes, né, se já temos tudo e os dias são confortavelmente bons. Ou estamos, de alguma forma, predestinados, né, a permanecer felizes ou infelizes à mercê da vida, né? Então, essas eram as perguntas, né, que eu tentava responder na época, né? E eu convido a vocês, nesse momento, né, a parar por um instante, apenas um minuto, fechar os olhos, tomar contato com a sua respiração, sentir o ar que entra, o ar que sai, percebendo o ar tocando seu nariz, deslizando pelas narinas e vias aéreas, preenchendo seus pulmões, silenciando. E ao inspirar, preencha-se de você,
ocupando seu corpo plenamente. Quando soltar o ar, relaxe e sinta-se confortável em seu corpo, em sua intimidade. E desse lugar, de forma bem livre e espontânea, perceba o que é felicidade para mim hoje. Não é certo, não é errado. Acolha sem julgamentos o que vier. Apenas tome consciência do que para você hoje representa felicidade. No seu tempo, abra os olhos. Eu te convido a vir junto comigo nessa viagem, onde eu vou contar para você essas descobertas que eu fiz ao longo do tempo. Tá? Vamos lá. A primeira coisa que eu encontrei, né, construindo o TCC, foram os antecedentes filosóficos, né, lá há quase 2.500 anos atrás, né, sobre a felicidade. Então eu entendi que desde então, até muito pouco tempo atrás, existia uma certa disputa entre qual era a teoria que realmente representava a felicidade. E temos dois grandes pilares aqui, né? Um deles é o hedonismo e o outro eudaimonismo, né? O hedonismo, que vem de Epicuro e Arístoteles, né, tem por premissa, né, maximizar o prazer e minimizar a dor. Então, a fórmula da felicidade por hedonismo, a grosso modo, é maximizar o prazer e minimizar a dor. Já para Aristóteles, né, que se opõe ao hedonismo, né, a fórmula da felicidade é viver a boa vida, uma vida norteada por virtudes e por um propósito maior, por propósitos elevados. Né? Isso permaneceu aí um certo embate, né, na literatura por muito tempo, até pouco tempo atrás, né, quando Martin Seligman, né, dentro da psicologia positiva, propôs, né, uma conciliação entre o hedonismo e o eudaimonismo, dizendo, puxa, os dois são importantes, eles precisam caminhar juntos. Né? E a partir disso, né, construiu o que ele chamou de fundamentos da felicidade autêntica e do bem-estar. Né? Ele propõe, então, os 5 pilares do florescimento, né, em 2011, como uma teoria para a construção de felicidade duradoura, né, e do bem-estar humano. Então, o que ele propõe aqui? Né? Ele faz 2 publicações, né, após os anos 2000. A primeira, né, sobre a felicidade autêntica, ele propõe aqui os 3 primeiros pilares. Né? Ele diz que a felicidade, né, essa felicidade duradoura, né, vem do emprego de força e virtudes pessoais, né, para ampliar emoções positivas, vivenciar engajamento ou flow e vivenciar significado ou propósito. Essa foi a teoria dele da felicidade autêntica. Alguns anos depois, ele amplia isso, incluindo aqui a nutrição de relacionamentos positivos e o senso de realização, né? E chama esses 5 pilares agora de teoria do florescimento. Né? Então ele diz que uma vez que a gente cultiva esses 5 pilares, né, a gente consegue, alcança felicidade e bem-estar duradouros. Aqui eu coloquei um quadro um pouco mais detalhado, tá, sobre a teoria dele. Né? Então aqui no topo a gente tem a felicidade e bem-estar duradouros, que é o objetivo. Né? Aqui os 5 pilares, né, do florescimento. E por trás de cada um desses pilares tem um ponto em comum, que são as forças pessoais. Que ele diz que são virtudes em ação, formas práticas de vivenciar as virtudes no dia a dia. Né? Ele selecionou aqui 6 virtudes, que são virtudes universalmente aceitas, né, como elevadas, como importantes para a humanidade. Ele chama de sabedoria, coragem, humanidade, justiça, moderação e transcendência. E para cada uma dessas virtudes existem aqui um conjunto, né, de forças pessoais que representam formas de colocar essas virtudes em prática, né? Formas de viver essas virtudes no dia a dia, como, por exemplo, a sabedoria. Né? Temos aqui a curiosidade, a aprendizagem, o critério, a habilidade, a inteligência social, a perspectiva, como formas de colocar a sabedoria em prática. Né? A bravura, a perseverança e a integridade como formas de colocar a coragem em prática, e assim vai. Né? E aí o que é legal, que eu gostaria de trazer para vocês, né, como uma síntese disso, né, são as forças pessoais. Eu gostaria de colocar uma lente nisso, né? Por quê? Né? Elas estão presentes em todos os pilares, né? E elas trazem um senso de autenticidade, né? Viver essas forças pessoais, né, conscientemente, nos traz imediatamente emoções positivas, né? E elas podem ser apreendidas, né? Mesmo aquelas forças que eu reconheço que eu não tenho, eu posso passar a ter. Então, isso permite, né, uma construção, né, uma ampliação no meu repertório de virtudes
e do meu repertório de possibilidades de viver emoções positivas, né? Nesse link que eu deixei aqui, tá, tem um teste que você pode fazer para descobrir quais são suas forças pessoais principais. Ele vai pontuar, né, as 24 forças, você pode descobrir quais são aquelas que são mais presentes em você, né? Bom, saindo um pouquinho da psicologia positiva, né, então eu fui agora para a transpessoal, né, a primeira coisa que eu me deparei foi a teoria das necessidades humanas de Maslow, né? Aqui no olhar de Maslow, né, a felicidade e o bem-estar se relaciona, né, com o atendimento das necessidades humanas. Ele separa essas necessidades humanas em dois grandes grupos, né, das necessidades de deficiência, né, que são aqui as necessidades de fisiologia, segurança, amor, relacionamento e estima, né, e essas necessidades, né, quando eu não atendo, eu sinto medo, né, eu tenho um sofrimento imediato. Uma vez que elas são atendidas, logo, né, eu as esqueço, ou seja, esse prazer imediato, essa satisfação ou gratificação, né, que eu tenho imediatamente ao atingi-las, logo se dissipa. Por outro lado, quando eu atendo as necessidades do ser, que são necessidades de realização pessoal e de meta-realização, né, eu gero alegria, contentamento e bem-estar duradouros, né? E aí eu trouxe um outro cara, né, que é o Richard Barrett, né, com a teoria dos 7 níveis de consciência, como a colega falou de manhã, né, na apresentação dela, né. O Barrett, o que ele fez? Ele fez uma adaptação desse modelo das necessidades do Maslow, né, e construiu um modelo de 7 níveis de consciência. A colega de manhã falou desse modelo aplicado nas organizações, né, mas o Barrett também fala desse modelo aplicado para as pessoas, para os indivíduos, né, como uma proposta de desenvolvimento humano, né? Então ele reposiciona aqui alguns níveis, né? Então ele pega aqui na base da pirâmide do Maslow, temos os níveis de fisiologia e segurança, ele agrupa e coloca isso tudo no mesmo nível de consciência chamado de nível de sobrevivência, né? Cujo propósito, né, quando a gente está nesse nível de consciência, é focar na sobrevivência. Na sequência, né, temos aqui o nível de relacionamento, o nível de autoestima, um nível de transformação que corresponde aqui ao nível da realização pessoal da pirâmide de Maslow. E aí o que seria o topo da pirâmide de Maslow, né, a meta-realização, né, onde predominam valores éticos, humanitários e altruístas como propósitos, né, ele desdobra agora em 3 níveis, né, que seriam os níveis de coesão interna, o nível de fazer a diferença no mundo e o nível de serviço abnegado ou altruísta. Então ele dá um detalhamento um pouco maior de como viver a meta-realização, né. E o que ele diz, né, é que conforme eu vou caminhando, né, conquistando esses níveis de consciência, né, eu vou construindo felicidade e bem-estar, né? E para eu caminhar e prosseguir, né, avançar nesses níveis de consciência, a primeira coisa que a gente tem que fazer é abrir mão de medos, né? De quais medos? Né, dos medos relacionados aos níveis 1, 2 e 3, os níveis de baixo, né? Então ele diz assim, cada nível tem um desafio, um aprendizado, né? E, ao mesmo tempo, existe um medo subjacente. Por exemplo, no nível 1 de sobrevivência, né, o desafio é aprender a sobreviver, a ficar vivo e saudável. E o medo é de não ter o suficiente para sobreviver, né? No nível 2 aqui, né, o desafio é conformar, aprender a pertencer e se sentir amado, respeitado pela família, amigos, né, pela cultura, permanecer leal, entrar em conformidade com a cultura. E o medo é de não ser amado o suficiente, né? No terceiro nível, né, o desafio é diferenciar, aprender a sentir-se bem em relação a si mesmo, a ter autonomia, aperfeiçoar habilidades e talentos, né, e tornar-se excelente naquilo que faz melhor. E o medo é de não ser suficiente, não ser bom o suficiente, né? Então, o Barrett ele traz um foco grande para os medos, né? Eu falo, a primeira coisa que você tem que fazer é descobrir esses medos em você, superá-los, né, para que você possa avançar nesse modelo, né, encontrar de verdade quem você é, aprender a dominar todos os outros desafios dos níveis superiores, para então conquistar, né, felicidade e bem-estar duradouros, né? Então, ele traz aqui coloca uma lente de aumento nesses medos, né? Ele traz o conceito de crenças limitantes e faz um paralelo com a teoria do esquema, né, da comportamental. Ele coloca aqui algumas armadilhas de desenvolvimento, ou seja, estratégias de sobrevivência que a gente criou para lidar com cada um desses medos. Por exemplo, né, no nível de sobrevivência, né, que as armadilhas do abandono, desconfiança, abuso, dependência, vulnerabilidade. No nível do relacionamento, a privação emocional, exclusão social, subjugação. E no nível da autoestima, imperfeição, fracasso, perfeccionismo ou privilégio, né? Então, no modelo dele, né, a gente começa aqui embaixo, né, nas armadilhas de desenvolvimento, né, trabalhando nossos valores e crenças limitantes,
para que a gente possa desenvolver valores positivos do ego, tá? Para que aí sim eu possa migrar para os níveis superiores do modelo, né? Passando primeiro por um alinhamento do nosso ego com a nossa alma, quando a gente descobre quem a gente é de verdade, né? E aqui entra, né, fazendo um paralelo já com Seligman, a questão da autenticidade, acessar a nossa autenticidade, né? Para então poder desenvolver valores positivos da alma e chegar no que ele chama de consciência de espectro total, onde reside, vamos dizer assim, a felicidade e bem-estar duradouros, né? Ele coloca também, né, que nesse processo a gente passa, né, a gente transita por 3 modelos mentais, né? Primeiro modelo mental, quando a gente está operando, funcionando ainda nos 3 primeiros níveis aqui de consciência, né? Ele chama de um modelo mental de mente socializada, que é uma mente normalmente dependente ou carente, né, que ela busca a manutenção do status quo, e as mudanças são vistas como ameaças, né? Conforme eu vou transitando pelo modelo, evoluindo, eu passo então para a mente de autoria própria, que é uma mente independente, autônoma, onde mudanças são oportunidades de crescimento individual, né? É uma mente que já deixou de ser carente, mas ela está focada em si ainda, né? E num próximo passo, né, eu migro para uma mente autotransformadora, que é uma mente agora interdependente, aberta e flexível, que está a serviço, e mudanças são vistas como oportunidades de beneficiar o grupo, o coletivo, né? E ele coloca aqui, né, que essas transições não são tranquilas, vamos dizer assim. Ele coloca aqui alguns desafios para que essas transições possam acontecer. Então, para eu transitar da mente socializada para a mente de autoria própria, é necessário que se abra mão de quem se acredita ser, da autoimagem idealizada, da conformidade com a cultura e influência familiar. E quando eu transito da mente de autoria própria para a mente autotransformadora, o desafio é abrir mão de priorizar as necessidades pessoais e permitir a morte do ego, né, para expressar necessidades da alma a favor do coletivo, né? Bom, qual é o ponto em comum até esse momento, né? A gente olha aqui para a teoria do Seligman, do Maslow e do Barrett, né? As 3 falam da mesma pessoa, né? Que é esse ser humano em sua excelência, né? Então, elas têm isso em comum, né? As 3 olharam para o ser humano feliz, realizado, né? E aí, pensando, né, em como integrar todas essas informações, eu propus aqui uma síntese, né, da teoria do Seligman com a do Barrett, onde eu enxergo esse modelo de níveis de consciência como um detalhamento do pilar do propósito, né, do Seligman, né? E também, né, os outros pilares das emoções positivas, do flow, dos relacionamentos e da realização, como uma função do nível de consciência que eu estou vivendo no momento. Então, a teoria do Barrett traz uma perspectiva evolucionista e dinâmica ao longo da vida, né, para a teoria do Seligman. Eu vou detalhar um pouquinho mais como ficou isso, né? Então, como que fica aqui, né? Já enxergando as coisas um pouco mais juntinhas, integradas, né? Quando eu estou operando aqui com uma mente socializada, eu faço escolhas, né? De como eu vou usar minhas emoções positivas, como vai ser a vivência do flow para mim, como eu vou me relacionar, quais as atividades que eu vou buscar a realização, né? E conforme eu vou migrando para os outros modelos mentais, é natural que a gente vá fazendo ajustes na vida, né? Mudando as nossas escolhas de como usar nossas forças, mudando nossos relacionamentos, mudando nossos hobbies, nossas atividades, né? E esses períodos de ajuste, né, enquanto eu tomo uma nova consciência, até que eu consiga adequar a minha vida a essa nova consciência, né, eu posso experimentar felicidade e bem-estar bem diminuídos, né? Então, isso me trouxe a consciência de que felicidade e bem-estar ela é algo flutuante ao longo da vida. Ora, estou feliz, ora, não estou, né? Então, acho que a infelicidade já traz aqui esse insight de necessidade de fazer algum ajuste, né? E trouxe para mim essa consciência de que o equilíbrio de vida ele é dinâmico ao longo da vida, né? Então não existe fórmula mágica que serve para todo mundo, né? Mesmo eu como indivíduo, em um momento existe uma fórmula para mim, amanhã vai ser necessário rever essa fórmula, entender o que, que me faz feliz amanhã, né? Aí eu trouxe aqui também, para enriquecer um pouco mais essa discussão, os conceitos de normose e complexo de Jonas, né? No normose, essa recusa, né, dos aspectos funcionais do status quo, né? Eu me recuso em reconhecer que tem algo de errado, né? E fazer algo para mudar. E o complexo de Jonas como um conjunto de medos, né? Eu achei que foi muito interessante para complementar o modelo do Barrett, né? Quais são os medos, né, no complexo de Jonas? O medo do sucesso, né? O sucesso que gera inveja ou que não é merecido. O medo da diferença, do ostracismo, que é o medo de ser rejeitado por ser diferente, né? O medo do novo, de sair da zona de conforto normótica.
né? O medo de se conhecer, de negar as sombras, né? Para preservar a própria autoestima. Né? O medo da responsabilidade, ou seja, a negação do novo conhecimento, né? Para não ter que fazer alguma coisa a respeito, né? Tipo, se eu não sei, eu não preciso fazer nada, mas se eu sei, agora eu preciso agir, né? E o medo de amar, né? De amar como Deus ama e ter que perdoar como Deus perdoa, né? Então, aqui eu achei interessante, né? Porque o Complexo de Jonas, ele traz um aspecto de que existem resistências um pouco maiores aqui, principalmente para a gente transitar pelos níveis superiores, né, dos níveis de consciência do Barrett, que ele, não, ele fala, puxa, ali não tem muito problema e tal, isso vai acontecer espontaneamente. Talvez não seja bem assim, né? Então eu vi o Complexo de Jonas como um detalhamento maior, uma elucidação do que pode ser viver isso na prática, né? Então, eu enxerguei aqui, né, o medo do sucesso, da diferença, do novo, o medo de conhecer, né, e a recusa, a normótica, né, do status quo, como medos relacionados a essa transição da mente socializada para a mente de autoria própria, enquanto que o medo da responsabilidade e o medo de amar como medos relacionados, né, à transição da mente de autoria própria para a mente autotransformadora, né? Então, nesse ponto, né, aqui já é possível enxergar essas coisas um pouco mais ah, organizadas aqui, né? Como um processo, né? Então, o que o Barrett fala é que a gente vai trabalhar ativamente no primeiro momento para lidar com os nossos medos, né? Cultivar valores positivos do ego, a gente vai transitando aqui para o alinhamento do ego da alma, né? Mas a normose e o complexo de Jonas se colocam aqui como uma barreira, né? Que dificulta esse processo. Mas uma vez, segundo Barrett, né, uma vez que essa barreira é superada, né, esse processo de cultivo dos valores da alma e dos níveis superiores, ele é, de certa forma, passivo ou espontâneo. Mas a gente pode observar que existe nesse processo, como um todo, né, um processo de aprendizado de valores e virtudes. Ou seja, eu posso aprender valores e virtudes através das forças pessoais e, de certa forma, ir fomentando, catalisando esse processo, né? E é pensando justamente nessa questão de catalisar, né, que eu trouxe aqui os 7 passos evolutivos da abordagem transpessoal da Vera Saldanha, né, que é um processo de aprendizado de valores humanos com uma lógica específica, que eu falei, nossa, encaixa ali direitinho, né? Então, quais são esses 7 passos evolutivos, né? O primeiro deles é aprender sobre a humildade, que seria o reconhecimento da ET, né? Reconhecer o quê? Né? Que somos espíritos imortais em evolução, vivenciando temporariamente uma experiência limitada na matéria, né? Segundo passo, coragem, né? É a identificação, reconhecer-se melhor o seu pior, seus paradoxos, dramas, histórias que conta para si e para os outros, suas identificações com seus medos e desejos. Expressão do eixo experiencial, ou seja, aqui já está superando o medo de se conhecer, né? Terceiro passo, desapego, a desidentificação. Desperta como consciência em evolução em busca de união com o divino, permitindo a manifestação da ordem mental superior, do eixo evolutivo. Em seguida, a compaixão, a transmutação, né? Onde eu relativizo o bem e o mal, cessam os julgamentos, né? E permite a expressão da verdadeira caridade para consigo próprio, com os outros. Na sequência vem a fé, a etapa de transformação, onde um novo olhar e sentir compassivos, né? Nos leva à rendição à realidade do divino e da imortalidade. A equanimidade, então, né? A elaboração, onde o ego se rende ao self, permite olhar para si, para o outro, né? Ambos como especiais e únicos, ao mesmo tempo parte do todo, né? E por fim, o amor, a integração, ou seja, exercer o bem para o outro, né? Aí ficou mais claro, enxerguei, né, esses 7 passos evolutivos aqui como acontecerem em paralelo com todo esse processo, né, de evolução da consciência. E aí o que eu achei interessante, eu acho que se a gente pensa na IT como um processo terapêutico, né, e nesses 7 passos evolutivos como um guia, né, a gente pode fazer esse processo todo agora ser ativo, né? Eu posso usar a IT, por exemplo, para trabalhar os medos, as crenças limitantes, as armadilhas de desenvolvimento, mas também como um processo ativo de aprendizado, né? De valores, né? Onde eu não fica, onde vivenciar os estados superiores ali de consciência não fica mais um processo passivo e espontâneo, né? Eu posso catalisar, né? E aqui foi onde eu cheguei em 2018, né? Eu fechei meu TCC nesse ponto, né? Mas de lá para cá eu caminhei bastante e aprendi algumas outras coisas e eu queria trazer um pouquinho do que eu trouxe depois que eu terminei a pós, né? Eu caminhei principalmente pelo CIT, né? E trouxe bastante do Leloup, né? Então, olhando agora para tudo isso, né? Pensando na linha de chegada, poxa, imagina uma pessoa, né, que se aproximou bastante desse modelo, né,
de ser humano realizado, né? Plenamente realizado. Mas e aí, né? A vida desse cara é só alegria ou não, né? Fiquei com esse questionamento. A gente fala que de felicidade e bem-estar duradouros, bom, se eu chegar lá, minha vida vai ser uma maravilha, né? Aí eu descobri que não. Né? Então esse é o questionamento que eu venho vivendo, né? E integrando, elaborando desde então. Aí eu trago aqui o Leloup, a visão do Leloup sobre os quatro inevitáveis, né? Sofrimento, absurdo, solidão e a morte, né? Eu entendo que mesmo um indivíduo realizado, com consciência do espectro total, né? Ele vai ter que lidar com o sofrimento, com o absurdo, com a solidão, com a morte, faz parte da vida, né? E que a gente sofre quando a gente resiste ao sofrimento, quando a gente resiste à dor, né? Quando a gente não consegue incluir na nossa vida o absurdo, né? Lidar com a ausência de razão, da compreensão ao sentido, a própria solidão, quando a gente resiste ao isolamento, a gente foge da solidão, e é quando a gente recusa a morte. Então, até mesmo um indivíduo plenamente feliz, né, vai ter que lidar com essas quatro fontes de sofrimento. E qual é a solidão, qual a solução que o Leloup traz para a gente, né? A aceitação, a atitude não dual, ser um com cada um desses inevitáveis, né? E aí o que ele diz, né? Que se eu me permito, né, ser um com cada um desses inevitáveis, né, eu posso experimentar uma Páscoa, um momento de passagem, ir além, né? E quando eu vou além, né, eu descubro por trás do sofrimento, por trás do absurdo, da solidão, da morte, o ser, o real, né, a fonte de vida. Então ele diz assim, puxa, no âmago do sofrimento existe um lugar de não sofrimento. No âmago de absurdo existe um lugar de sentido. No âmago da solidão existe um lugar de conexão, né? E no âmago da morte existe a vida. E é bacana que ele traz, né, uma antropologia da felicidade, né, considerando aqui a antropologia que a gente trabalha no CIT para o ser humano, né, feito de soma, psique, nous e pneuma, ele traz aqui a beatitude, o conceito de beatitude, né, que aí fez muito sentido para mim. Ele diz assim, que quando a gente experimenta o real a partir do nosso corpo, do soma, o que a gente tem como resultado é prazer ou dor, né? Quando a gente experimenta o real a partir da nossa psique, a gente tem como resultado felicidade ou infelicidade. Quando a gente experimenta o real, né, a partir do espírito, né, a gente tem alegria ou tristeza, mas não aqui no nível da emoção, uma alegria e tristeza mais sublimada, né, relacionada àquela nostalgia ou a alegria de contato com a fonte de vida. E quando a gente aprende, vivencia o real a partir do sopro do pneuma, a gente tem a beatitude. E o que é a beatitude, né? A beatitude é um estado não dual, caracterizado pela integração dos contrários, né? Que seria uma marca, uma característica da verdadeira experiência espiritual. Ou seja, não é mais ou prazer ou dor, é prazer e dor e eles são iguais. Não é mais felicidade ou infelicidade. É felicidade e infelicidade, eles são iguais. É alegria e tristeza, eles são iguais, né? E aqui tem uma fala, né, do Leloup que explica o que ele quer dizer com isso, né? Que importância pode ter esse prazer ou desprazer, né? A felicidade ou a infelicidade, a alegria, a tristeza, uma vez que minha beatitude contém e ama esses contrários, né? Então, aqui eu entendo que a gente está realmente falando da felicidade no nível transpessoal, no conceito de unidade, né? Da experiência espiritual, de olhar realmente, né, para a experiência de estar vivo aqui no planeta, na dualidade, a partir da perspectiva de um espírito em evolução, né? Como a Vera Saldanha coloca, né? No, no modelo dos 7 passos evolutivos, né? Então eu entendo que esse seria o ápice, né, que faltou para mim, que eu ainda não tinha acesso a isso, essa consciência lá em 2018, mas hoje eu tenho, né? Então eu entendo que a felicidade, quando a gente fala de felicidade transpessoal, a gente está na esfera da beatitude, né? E aqui eu queria deixar para vocês, né, uma oração do Leloup que acho que sintetiza um pouco toda essa ideia, né? Eu convido então a todos, para a gente finalizar, a fechar os olhos, mais uma vez, tomar contato com a respiração e manter os ouvidos e o coração abertos para essa oração. Que o meu corpo permaneça à escuta dos ensinamentos de minha alma. Que minha alma permaneça à escuta dos ensinamentos da minha consciência. Que a minha consciência permaneça à escuta do Espírito Santo.
que o mundo da pulsão se submeta ao mundo da alma, da psique. Que a psique seja iluminada, apaziguada pelo espírito, e que esse espírito permaneça em comunhão com a fonte de tudo que vive e respira. Convido então você a abrir os olhos e por um instante, como a Miriam Romero trouxe agora, apenas contemplar essa imagem. Que talvez sintetize do simbólico tudo que a gente vem falando aqui. Eu deixo aqui então minha apresentação, espero que todos tenham gostado. Estou grato pela oportunidade de ter trazido esse conhecimento e ter a oportunidade de ter revisitado também, né, todo esse assunto. Gratidão, pessoal. Gratidão, Jordano, lindo. Muito obrigada. Obrigada por ter aceito esse convite e por ter trago esse novo olhar, né? Esse amadurecimento da sua jornada. Gratidão imensa. Gratidão. Tá fechado, Vera. Parabéns, Jordano, que alegria você vir e trazer a sua contribuição, né? De uma estruturação de uma organização ímpar do masculino, mas de uma sensibilidade, profundidade do feminino incrível. Então, é uma contribuição importante. Gostei muito de ver a complementação. Foi precioso. Gratidão, gratidão. Gratidão, Vera, gratidão. Foi importante ter passado por algumas coisas, né, depois da posse, para poder chegar nisso. Né, a jornada do sítio, todo esse tempo na supervisão com vocês, né? Então, acho que não era possível naquela época, mas agora é.